Essa aula é a aula mais importante do ano. Por quê? Nós vamos fazendo experiências em cada signo, principalmente, como a gente viu, através do filtro da energia dos planetas. Porque os signos e as constelações, elas estão muito longe da gente. Aquário está a milhares de anos-luz daqui. Então as estrelas que estão brilhando lá têm uma força de atuação no nosso psiquismo e no nosso corpo muito menor do que quem está do lado. Saturno está aqui do lado, a Lua está aqui do lado, o Sol está aqui do lado. Então, quem ativa a força dos signos nos nossos mapas são os planetas. Todo mundo tem um planeta em algum lugarzinho. Se vocês olharem o mapa de vocês, vocês vão ver lá Aquário. Aquário está numa região do mapa de vocês e pode ter um planeta lá. Se o planeta estiver lá, aquele planeta está ativando a energia de Aquário na sua consciência e no seu corpo também. Se não tiver nenhum planeta lá, quem está fazendo isso é o regente de Aquário. Nós estamos vendo aqui, ó, do ponto de vista da personalidade, Saturno e Urano regem Aquário. Saturno, um planeta de terceiro raio, de inteligência. Urano, um planeta de sétimo raio, de ordem e cerimônia. Então, quem não tem nenhum planeta lá no seu mapa, onde está a constelação de Aquário, aonde está o signo de Aquário, naquela casa determinada, um desses dois planetas está ativando essas forças, às vezes os dois ao mesmo tempo. Saturno é o planeta que regia Aquário antes de se descobrirem os planetas transsaturninos. Urano chegou depois. Urano é o regente de Aquário no nível da personalidade. Mas Saturno trabalha lá também, ele é o corregente. Porque a gente só acessa Urano de um ponto de vista muito global, muito coletivo. Urano é a mente da humanidade inteira. Então veja, a maioria de nós tem dificuldade de lidar com com os nossos próprios conteúdos mentais. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer silêncio mental, ou pensar no que quer e não pensar no que não quer. Você imagina você acessar a mente coletiva. Isso fritaria os seus nervos. Então a gente precisa ter passado por certas expansões da consciência. E a alma precisa ter se apossado de uma determinada maneira dos nossos veículos para você conseguir acessar a força de Urano. Senão você enlouqueceria. As pessoas que passaram por certas expansões da consciência, que nós chamamos iniciações, começam a acessar a energia uraniana. Não acessam direto a mente coletiva, porque isso é uma coisa muito poderosa, muito forte, e as pessoas não suportariam. Mas Urano é, de uma certa maneira, uma oitava maior de Mercúrio. E se Mercúrio é a mente concreta, Urano é o doador da intuição. Quem desperta a intuição no ser humano é Urano. Agora veja, Aquário, a qual Urano rege, é o signo onde nós encontramos a energia do grupo. Então Urano leva para os indivíduos aquarianos e para todos os indivíduos em determinados locais do mapa de cada um de nós, essa força de encontrar o grupo. Como se encontra o grupo em primeiro lugar? Se encontra nas ideias coletivas. Então, a intuição é uma ponte para te levar ou para abrir um caminho dentro da sua consciência e do seu sistema nervoso, até fisicamente, para que ideias de uma abrangência muito maior possam chegar no cérebro físico, possam ser compreendidas e possam ser vividas. Quando nós vivemos aquela crise que a gente tem comentado sobre ela aula atrás de aula, mês atrás de mês, que é a passagem da cruz mutável para a cruz fixa, aí nós encontramos Júpiter, que é o regente esotérico de Aquário, um planeta de segundo raio.
Por isso se diz tanto que a era de Aquário será uma era de amor e de fraternidade. Quem deve trazer essa energia amorosa para esses próximos 2000 anos é a força de Júpiter. Então a ideia toda é que em Aquário nós começamos uma experiência purificadora da vida comum, nos preparamos para sermos indivíduos conscientes do grupo e de realidades cada vez mais amplas, a energia planetária, a energia dos reinos, a energia do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e assim por diante. Até que a gente encontre energias mais amplas de quarta, quinta, sexta dimensão. Agora, o que significa, do ponto de vista da astrologia esotérica, que nós estamos entrando na era de Aquário? Vamos pensar o seguinte, ó. A Terra faz um movimento de girar em torno dela mesma. Esse movimento nos traz o que é o dia e a noite, né? Então, enquanto ela gira, ela vira uma face para o Sol e vira uma face para o lado oposto do Sol. A face que está virada para o Sol, durante aquele período específico onde a luz do Sol está batendo ali, nessa região vai ser dia. E nessa região que está aqui atrás vai ser noite. Então, esse movimento da Terra girar em torno dela mesma, em torno do seu eixo, marca o ritmo polar mais simples que tem, que é alternar momentos de luz e momentos sem luz. O dia e a noite. A consciência de vigília e a consciência do sono. Depois nós temos, a Terra faz um outro movimento. Ela gira em torno do Sol. Então, ao longo de 365 dias e 4 horas, ela cumpre aquilo que a gente chama de revolução solar. Ela faz uma volta completa em torno do Sol. E, ao longo desse movimento, a Terra expõe certas partes mais à luz e outras partes menos à luz. Nosso planeta não é um planeta de eixo reto. Nosso planeta é um planeta de eixo inclinado. Então, o Sol está aqui, o planeta está virado aqui. Essa região aqui, que é o hemisfério norte, está com mais luz. Então, eles estão vivendo um período lá de primavera e de verão. Essa região aqui de baixo, a luz do Sol está batendo menos. Então, menos luz, menos calor, outono e inverno. Então, esse movimento da Terra em torno do Sol faz com que a gente tenha as 4 estações do ano. Dependendo da inclinação do local onde a gente está, a gente vai ter, em determinada época do ano, mais luz ou menos luz, mais calor ou menos calor. É fixa. 33,7 graus, se eu não me engano. Isso vai mudar depois da transição planetária. Já está começando, né? Às vezes a gente tem certos momentos onde o eixo muda. Para a gente é muito importante, nesse momento, e durante milhões de anos, a gente teve esse eixo apontando para uma certa região do céu, que é a Ursa Maior. Por exemplo, toda a informação esotérica que estava na Índia, que foi o primeiro grande impulso civilizador depois da Atlântida, vem da Ursa Maior. Os 7 rishis são 7 seres que estavam dentro de 7 estrelas na Ursa Maior. O nosso eixo aponta para lá o tempo inteiro. A gente tem uma ligação com a Ursa Maior muito forte, com as Pleiades, com Sírio e com Órion. Se o eixo mudar, vai apontar para uma outra região do cosmos que deve transmitir a energia dos 7 raios para a gente, só que de um outro lugar. Então, chegar a energia dos 7 raios para a gente através da Ursa Maior é uma coisa, chegar através de Sírio é outra, chegar através das Pleiades é outra. Então, para onde apontar o nosso eixo depois da transição, vai nos mostrar de qual região do cosmos vem a informação iniciática para a nossa formação como seres cósmicos. Bom, a Terra ainda faz um terceiro movimento, que é, como ela tem o eixo inclinado, quando ela gira, ela faz um movimento de peão. Ela faz isso. E ela tem um ritmo de andar. Esse movimento de peão se completa de maneira total em 25.600 anos. A cada 72 anos, muda-se 1 grau.
a cada 2.120 anos, muda-se 30 graus. Esses 30 graus são os 30 graus de um signo. Então, a cada 2.120 anos, esse movimento que a gente chama de precessão dos equinócios muda de signo. Hoje, a precessão dos equinócios acontece no signo de Peixes. Nós estamos saindo e entrando no signo de Aquário. A cada 72 anos a gente avança um grau. A cada 72 anos a gente avança um grau. Então a gente está entrando em Aquário. Isso, para a astrologia esotérica, tem um significado muito importante. Na astrologia normal a gente chama, estamos entrando na era de Aquários. E aí aqueles significados gerais da energia de Aquário vão estar nas consciências de uma maneira geral nesses próximos 2.120 anos. Na astrologia esotérica tem um significado mais intenso. Vamos pensar assim, ó. Nós temos o nosso fígado. Nosso fígado é formado por milhões de células. As células do nosso fígado têm consciência. E elas são um tipo específico de células. Elas não fazem a mesma coisa que as células do rim fazem. As células do rim têm uma função específica. Elas têm uma rotina específica. As células do fígado têm uma outra rotina, fazem outras coisas. Bom, o conjunto das células do físico formam uma entidade dentro do nosso corpo humano, que é o fígado. E a gente já sabe, porque estudou isso, o nosso fígado dentro da gente é a energia de Júpiter. Muito bem. Vamos pensar o seguinte agora. Nós somos pequenas células de um órgão gigantesco que, dentro dessa entidade que é o planeta, nós formamos um aspecto dessa entidade. Nós, seres humanos, somos o corpo mental desse grande ser que é o planeta Terra. Nós fazemos parte disso. Nós não somos o corpo astral do planeta Terra. O corpo astral do planeta Terra é o reino animal. Nós não somos o corpo etérico do planeta Terra. O corpo etérico do planeta Terra é o reino vegetal. Nós não somos o corpo físico do planeta Terra. O corpo físico do planeta Terra é o reino mineral. Nós somos o corpo mental. E existem corpos que estão acima da gente e existem corpos que estão abaixo da gente. Abaixo da gente é uma consciência que não é capaz de olhar para si mesma. Nós somos o primeiro corpo do planeta Terra que é capaz de ter autoconsciência, que é o corpo mental do planeta Terra, somos nós. Então, nós fazemos parte de uma entidade, nós somos células de uma entidade. Que entidade é essa? A humanidade. E a humanidade é uma parte de uma entidade maior, que é o planeta, a sua consciência global inteira. Muito bem. Se essa entidade, que é a humanidade, tem uma vida própria e única, e nós somos pequenas células dessa entidade maior, essa entidade, que é a humanidade, também tem um mapa. Também começou em algum momento. Quando ela começou? Em algum momento, quando, na precessão dos equinócios, o Sol estava a 0 grau de Áries. Por isso que o nosso zodíaco começa em Áries. Que é quando... lembra que a gente estudou Áries? Não é em Áries que a gente recebe o corpo mental? Não é em Áries que a gente aprende a pensar? A humanidade não é o primeiro reino que sabe pensar e pensar sobre si mesmo? Então, em algum momento, lá para trás, o Sol entrou em Áries e a humanidade nasceu. E depois, essa entidade, a cada 2.120 anos, foi fazendo experiências em outros signos. Em Touro, em Gêmeos e assim por diante. Entende?
nós vamos entrar, você sabe lá quantas vezes essa espiral já girou, nós vamos entrar agora em Aquário. Em Aquário é uma experiência específica dentro dessa consciência que é a humanidade. Do ponto de vista da astrologia esotérica, nós entrarmos na era de Aquário significa que a humanidade, nesse período de 2120 anos, tem o seu ascendente em Aquário. Então, nos próximos 2120 anos, o ascendente da humanidade é Aquário. E Aquário vai reger os esforços dessa entidade, que é a humanidade, no seu processo de evolução e iniciação na consciência crística. O planeta tem chakras. Nós temos 7 chakras, não é? As energias dos centros, elas regem a maneira como nós fazemos contato com as estrelas. Nosso primeiro chakra é regido, na época que nós estamos na cruz mutável, pela energia da Lua, que é um planeta de 4º raio. Quando a gente faz a passagem para a cruz fixa, quem rege o centro da base é Mercúrio. O segundo centro é um centro uraniano. O planeta também tem os seus chakras. E dependendo das eras ou das energias que se ativam, dependendo de onde o planeta se vira em determinado momento da sua evolução, que é esse movimento da precessão dos equinócios, esse terceiro movimento de peão que a Terra faz, certos centros planetários são ativados pela energia de Saturno, Urano e Júpiter. Então, esses planetas que regem a energia aquariana vão ativar certos núcleos energéticos potentes dentro do planeta. E a humanidade ali faz as suas coligações e recebe aquela energia. Tudo que é vivo dentro do planeta tem chakras, tem centros energéticos de captação de energia e de padrões. Porque o chakra não é só para receber energia etérica. Ele recebe de Urano um padrão, ele recebe de Júpiter um padrão, ele recebe de Saturno. É assim que a influência astrológica acontece na gente, através do campo etérico e desses centros de força que têm as suas regências planetárias e astrológicas também. Então, por que Aquário é tão importante agora? Porque, independente da gente ter nascido em Aquário, ou seja, Sol em Aquário, da gente ter o ascendente em Aquário, da gente ter a Lua em Aquário, que são lugares onde se ativa a energia aquariana de uma maneira bastante intensa, todo mundo que faz parte da humanidade tem ascendente em Aquário nos próximos 2120 anos. Todos nós estamos fazendo, nos próximos 2120 anos, a experiência aquariana. E devemos sair daqui a 2120 anos com um diploma sobre igualdade, liberdade e fraternidade. Se não aprender, talvez não tenha mais espaço aqui. Porque daqui a 2120 anos nós vamos fazer a experiência em Capricórnio, que deve ser uma grande era de abundância. Capricórnio rege a abundância, rege o governo. Nós poderemos ter daqui a 2120 anos a época onde o governo no planeta vai ser um governo divino. E nós devemos manifestar no planeta o que é uma política divina, o que é uma administração divina. Nós estamos 4.280 anos longe dessa realização plena na política, mas isso virá se nós, através da energia amorosa de Júpiter, aprendermos o que é ser fraternos, o que é experimentar liberdade dentro da energia grupal e o que é experimentar a liberdade dentro do plano evolutivo, que é o que a mente única concebeu
para essa região aqui do cosmos e essa região dentro de outras. Lembre que nós somos uma de 7 constelações específicas que estão fazendo uma certa experiência. Nós falamos, lembra que tem as células do fígado e tem a entidade do fígado, que é Júpiter dentro de nós. Tem a humanidade, que é uma parte de uma entidade maior, que é o planeta. O planeta faz parte de uma entidade maior, que é o sistema solar. O sistema solar faz parte de uma entidade maior, que é uma consciência, que é um universo. O nosso sistema solar faz parte de 7 sistemas solares, que são o corpo cósmico dessa grande entidade, que é um universo, que tem um plano. E nós estamos dando alguns passos para sair de uma infância como humanidade, começar a nossa adolescência como humanidade, para começar a compreender um pouco melhor esse plano. Então vamos estudar como o Aquário pode nos ajudar. Aquário é a luz que brilha na Terra através do mar. Lembra qual que é o signo de Aquário? Que é um ser jogando água de um vaso em algum lugar. Por isso que é a luz que brilha na Terra através do mar. Nós estamos recebendo a energia vinda de peixes. Nós estamos saindo agora dessa experiência de 2120 anos através da constelação de peixes. Então, é essa água que Aquário verte na Terra. Vamos ver o que é isso. Esta é a luz que sempre brilha na escuridão e que, com seus raios curativos, purga o que precisa ser purificado até que a escuridão tenha acabado. Peixes é uma experiência muito difusa, porque Peixes é regido por Netuno, que é um planeta que dissolve as fronteiras. Em Peixes, nós nos tornamos sensíveis, empáticos. Tudo entra. Nós aprendemos a ser permeáveis. Só que essa experiência coletiva de sentir tudo deixa marcas na gente. Algumas positivas, algumas cicatrizes. Aquário é a força que purifica aquilo que não foi experiência positiva na constelação de Peixes. A tarefa de Hércules em Aquário se chama Limpando os Estábulos. Nós vamos ver no finalzinho do dia hoje. Então tá lá. Aquário é uma constelação de 5º raio. O raio da ciência, o raio da mente concreta. Lembra que a polaridade de Aquário é Leão. E Leão é uma constelação de 1º e 5º raio. Em Leão nós nos individualizamos. Em Aquário nós nos coletivizamos. Precisa ter vivido Leão para chegar em Aquário. Se a gente não chega individualizado em Aquário, a experiência costuma ser muito ruim. Na personalidade regida por Saturno e Urano, dentro da energia do 3º e do 7º raio. Então, uma constelação bem mental. Aquário é um signo de ar. Uma constelação de qualidade quente e úmida. É um símbolo Yang, é um signo Yang, masculino, positivo, ativo, mas que não trabalha como fogo. Ele não é seco, ele é úmido. Então, ele tem a energia do impulso, mas ele é maleável, como a mente é maleável. Ele se abre para experiências adaptativas, como é a experiência geral dentro do plano mental. Saturno é um raio, conduz um raio que é o 3º, que é um raio de inteligência. E Urano conduz o 7º raio, que é um raio de ordem e cerimônia. São 2 raios bastante mentais. Ambos os raios nascem da energia do 1º, que é a energia da vontade, né? Que também é uma mola propulsora para a experiência em todos os elementos. Na alma, regida por Júpiter, um planeta de 2º raio. Então, todas essas características amorosas, fraternas, que se
deposita na esperança dessa era de Aquário vem da regência jupiteriana. Um planeta que nos liga a crenças, a uma autoconfiança, a alegria, ao júbilo de viver, uma motivação intensa de fazer contato com experiências que expandem a consciência. Ao mesmo tempo, experiências magnéticas, porque o segundo raio é o que nos liga à vida e nos liga a tudo. E essa energia é uma energia magnética. A astrologia esotérica, ou astrologia da alma, concerne principalmente ao estudo do desenvolvimento e exteriorização da consciência. Veja, isso é a base da maneira como nós estamos estudando a astrologia. Existe uma consciência arquetípica que nós devemos compreender, viver e alcançar. E o programa dessa educação que nós estamos fazendo como espíritos e como almas está contida nos arquétipos que estão nas estrelas. Por trás dos signos estão a força dos elementos e das modalidades, que nós já estudamos várias vezes. E por trás disso estão as energias dos raios, que são os 7 seres diante do trono de Deus, ou são as 7 faces de Deus. São as energias que constroem o universo físico cósmico, que é essa zona de consciência na qual nós estamos fazendo experiência no momento. Existem seres que estão fazendo experiência em zonas mais altas. Nós estamos fazendo nessa, e nesse núcleo de vida e consciência, que são 7 dimensões, quem rege é a energia dos 7º raios. E a parte da astrologia que estuda isso é a astrologia esotérica. O signo ascendente realmente determina o campo de energia em que a alma se expressa no mundo exterior. Lembra que na astrologia da personalidade é o contrário. A identidade mais profunda é onde está o Sol, e o ascendente é a maneira como a gente se expressa no mundo e como o mundo nos enxerga. Na astrologia da alma é o contrário. A tarefa do signo solar é a tarefa da personalidade e a tarefa do ascendente é a tarefa da alma. Por isso que ter Aquário como ascendente da humanidade significa que a alma da humanidade, dessa entidade que é a humanidade, vai estar atrás dos assuntos aquarianos nos próximos 2120 anos. E como nós estamos ligados a essa alma coletiva, nós chamamos de Anima Mundi, nós recebemos os reflexos que essa Anima Mundi faz na sua experiência de evolução e transmite para cada criatura que está dentro do planeta na experiência dela de evolução. A alma do planeta está para receber uma grande iniciação e por isso todos os reinos que fazem parte dela vão se expandir juntos. Quem suportar essas forças e conseguir se expandir dentro dessa grande onda, Aquário é uma onda. E nós, como seres evolutivos, vamos tentar surfar essa onda. Quem tomou uma vaca no caminho provavelmente vai ser cuspido daqui. Quem conseguir dropar essa onda cósmica e pegar esse tubo cósmico vai viver experiências, parece que bem legais. Neste ponto da nossa história, o ascendente do planeta Terra acaba de mudar para o signo de Aquário, é o que estávamos falando. Isso significa que podemos dizer que o aguadeiro pode ser considerado o principal campo de expressão para a alma da humanidade nesse período. Então, é isso que nós estamos vivendo. Através das características e da natureza de Aquário, que o propósito coletivo humano se revelará ao longo dos próximos 2000 anos. Fato, nós estamos começando a sentir essas coisas. Nós estamos numa certa sinuca de bico evolutiva, porque a maneira individualizada de expressar a energia da vontade e a energia do amor, e a energia da inteligência, a energia da harmonia e a energia da ciência, assim por diante, chegou num certo limite do que ela pode fazer dentro da consciência do planeta
E se ela não passar por essa iniciação aquariana, de começar a vivermos a consciência grupal, nós vamos nos destruir. Os animais não têm livre-arbítrio. Eles fazem o que eles estão programados para fazer, e quem programa cada espécie para fazer algo são os anjos regentes ou os devas regentes de cada espécie. Fazem parte dessa consciência planetária maior. Lembra que o reino animal é o corpo astral do planeta. O reino vegetal é o corpo etérico do planeta, e assim por diante. Nós somos o primeiro reino que tem livre-arbítrio. Então, a bagunça no planeta, quem está fazendo somos nós. Acima de nós, o quinto reino tem livre-arbítrio, mas já compreendeu que fazer a vontade de Deus é mais inteligente do que não fazer. E estão vivendo outras coisas. Então, o problema somos nós. Então, esses próximos 2000 anos são anos para nos recoligar com essa energia do plano. E nós começarmos a ter uma experiência do que nós fazemos afetando a vida de todos os outros seres humanos e do planeta como um todo. Essa consciência grupal precisa ser desenvolvida. E uma das promessas desse desenvolvimento é nós nos tornarmos telepatas ao longo desses 2000 anos. Porque a telepatia é uma empatia num plano muito maior. Se o outro sofre, eu sofro junto, porque eu e ele somos uma coisa só. Eu compartilho do que ele vive. Ele compartilha do que eu vivo, assim como eu compartilho com o que os reinos vivem. Isso vai ser uma expansão gigante da nossa consciência. Durante esses próximos 2000 anos, nós vamos viver isso. Então, vai ser impossível a gente matar um animal e comer, porque a gente vai sentir a dor do animal. Vai ser impossível a gente devastar uma floresta, porque a gente vai saber que tipo de consciência e de segredos que aquela floresta guarda. A gente vai saber que aquilo é um tesouro e que a gente está matando a gente mesmo. A gente vai ter esse tipo de consciência. Isso é um dos arquétipos aquarianos, que é a energia da fraternidade, da convivência, da vida conjunta, da vida junta. Não só uma vida junta que se faz porque se é obrigado, mas uma vida junta que se partilha, que se compartilha. Porque cada reino está desenvolvendo certas coisas e tem certos segredos. Por exemplo, se nós fôssemos mais amigos, se nós compreendêssemos mais o reino vegetal, provavelmente a gente não adoeceria mais. Porque no reino vegetal tem a cura para tudo. Ele não nos doa a cura porque a gente não conversa com eles. É uma questão simples isso, entende? Em Aquário, nós vamos experimentar isso. Este é um quadro de referência transcendental. O que é transcendental? O que transcende a experiência da nossa consciência, né? Visto que afeta toda a generalidade do esforço humano e é a influência astrológica soberana, matizando e impelindo todas as atividades e permutações evolutivas. Nós estudamos Capricórnio no mês passado. Então tem algumas pessoas que estão fazendo experiência em Capricórnio. Todo mundo tem Capricórnio no mapa. Mas em Aquário é diferente. Porque nós temos o ascendente aquariano como membros da humanidade. Já temos. Não, nós já estamos assim em Aquário. É que a Terra, como faz esse movimento de peão, nós estamos na, a gente chama de cúspide, né? Então nós estamos entrando, saindo, voltando para peixes. Aí entra de novo em Aquário, aí volta para peixes. Daqui a pouco a gente vai entrar e não vai sair mais. Quando a gente fizer esse movimento de bamboleio, nós, mesmo quando irmos mais para o Oriente, ainda vamos estar em Aquário. Também estamos fazendo essa experiência de irmos à quarta dimensão e voltarmos. Muitas pessoas no planeta estão fazendo essa experiência. E, de maneira coletiva, nós estamos fazendo essa experiência porque o tempo está mudando. A quarta dimensão é o tempo. Uma outra maneira de se viver o tempo. E nós estamos experimentando viver tempos diferentes.
Todo mundo experimenta de uma maneira geral que o tempo está passando mais rápido. Mas às vezes você entra num tempo alternativo. E você vive cronologicamente um espaço muito pequeno de tempo, mas na consciência um espaço de tempo super dilatado. Ou o contrário, você vive cronologicamente um espaço de tempo muito grande e na consciência não passou quase nada. Essas alterações da experiência do tempo já são experiências que nós estamos fazendo de pular para a era de Aquário. Isso também quer dizer, independentemente da localização do nosso signo ascendente, do Sol, da Lua e qualquer planeta, que todos temos o ascendente aquariano nesses próximos 2120 anos. Então veja, você nasceu em Peixes, tem que fazer experiências de peixe. Você nasceu em Áries, tem que fazer as experiências de Áries. Você nasceu em Touro, tem que fazer experiências de Touro. Todos nós, independente de onde nascemos, temos que fazer experiência Aquário. Quem já nasceu em Aquário faz duplamente a experiência. Como na polaridade Leão e Aquário, lembra, a gente sempre tem os eixos no zodíaco. Como é um círculo, qualquer reta que a gente trace vai passar por 2 signos. Esse eixo de Aquário pega Leão e Aquário, 2 constelações de quinto raio. Em Leão, nos individualizamos. Em Aquário, nos agregamos, nos coletivizamos. Os 2 signos são de quinto raio. Ciência, tecnologia, criações da mente concreta serão os veículos pelos quais será demonstrada essa unanimidade da humanidade. Nós já estamos começando a ver isso, mas existe uma força contrária muito grande impedindo que as almas mais livres transbordem as dádivas aquarianas para o bem comum. Então, ainda temos patente, ainda temos posse, temos grupos de poder muito arraigados na consciência planetária, impedindo que as grandes descobertas do quinto raio venham favorecer o coletivo. Sempre tem alguém que quer se apropriar daquilo. Mas veja, nós começamos a entrar na Era de Aquário na época da Revolução Francesa. Lá para o ano de 1780 foram os primeiros impulsos aquarianos. Aí vivemos a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Né? A partir dali, esse impulso científico começou a se desenvolver numa velocidade gigantesca. O que nós tínhamos nessa época? O iluminismo acontecendo, né? Então, uma certa luz aquariana começou a jorrar para o plano mental. E nós começamos a ter grandes pensadores desenvolvendo coisas. Na astronomia, na medicina, na biologia, em tudo. Motores, energia elétrica. Logo depois se descobriu Urano. Se descobriu a energia elétrica. A energia elétrica iluminou o planeta literalmente, fisicamente. Começo do século passado, tivemos figuras como Tesla. Tesla descobriu energias limpas. Deixou um legado que foi escondido e apropriado por certas forças que não são muito positivas no planeta e impediu que isso virasse um impulso, né, para a evolução e o bem-estar humano coletivo. Mas cada vez mais vão nascer seres assim. E cada vez mais vai ficar irreprimível esse movimento de se criar uma nova economia, uma nova política, uma nova diplomacia, novas fronteiras, enfim. Nós vamos passar por Aquário inevitavelmente. E quando a gente sair da experiência aquariana, nós vamos ser outra humanidade. Então, os avanços tecnológicos dessa era vão ser gigantescos, porque essa energia do amor jupiteriana vai se expressar através do quinto raio de Aquário. E é um conhecimento que é para todos. Então eu descubro uma coisa, na verdade eu não descubro, eu venho como um arauto
como alguém que vem proclamar algo para a humanidade. Energia limpa para todos, porque se a gente continuar usando a energia que a gente usa hoje, o planeta não vai sobreviver. Maneiras novas de se cultivar alimento, novos alimentos, com novas forças, porque o reino vegetal traduz a luz e nos doa através de um fruto, de uma planta, seja lá o que for, entende? Fazendo uma alimentação mais estelar, a nossa consciência vai ser outra. Tudo isso são promessas aquarianas. Esta ocorrerá com o melhor dos resultados possíveis quando o empenho grupal e o enfoque espiritual da vida forem materializados na consciência e nos atos humanos. Essa é uma promessa aquariana. A ciência vai ser uma ciência espiritual. Não vai existir mais isso de que eu só conheço a vida através dos meus 5 sentidos. Nós temos muitos outros. A intuição é um. A inspiração é outro. No nosso sistema solar existem mais de 70 planetas que estão ocultos. Nesse solar. Por que a gente não enxerga? Porque eles estão encarnados em outras dimensões. Então, quando a gente chegar na 4ª dimensão, a nossa visão vai se abrir e tem vários planetas que estão na 4ª dimensão que vão se revelar. Quando esses planetas, quando a vida do planeta for uma vida de 4ª dimensão, o reino vegetal vai responder a planetas que hoje ele não pode responder, porque está numa dimensão mais baixa. Entende? Imagina suco verde de 4ª dimensão. Vai ser bom, não vai? Pois é. Então, é tudo isso. Essa é a promessa. A gente tem que sair rapidinho de onde a gente está e ir direto logo para essa era de aquário para a gente viver outras coisas. Está chegando o tempo em que isso será uma realidade e atualmente existe um grande potencial para uma realização como essa. Isso requer a fusão de 2 forças. A síntese das energias do 7º, Urano, e do 2º raio, Júpiter. O 7º raio é um raio da manifestação, da materialização, da ordem. Também é o raio da magia. Mas não é essa magia. A gente nem fala sobre isso. A magia branca, a magia alquímica, a ciência do 7º raio é a alquimia. Nós fomos projetados e programados para controlar os elementos. Para fazer chover onde precisa, para não fazer chover onde não precisa. Vai ter mais alagamento na era de aquário. Vai ter mais desmoronamento na época de aquário. Não vai ter tsunami na era de aquário. Nosso eixo vai voltar para uma certa inclinação onde não vai ter nem estação mais. Nós vamos estar num equinócio perpétuo. Luz disponível o tempo todo, entende? Amor. Então, não vai ter mais isso. Eu descubro uma coisa, é para mim, e eu vou lá, faço a patente, quem quiser agora. Isso veio da mente de Deus. Foi você que criou. Você é um intermediário para fazer isso chegar aqui. Posse é uma coisa antiga. Demodê. Retrógrada. Quando alguém falar, daqui a uns 100 anos, quando alguém falar o meu não sei o quê, fala, olha, ele é vintage. Essa é a combinação inerente dos planetas ligados ao aguadeiro, principalmente Júpiter e Urano. Saturno também, que é o raio da inteligência. Esta visão microcósmica será refletida na experiência macrocósmica, coletiva, em que todos estamos participando através dessa influência aquariana. Veja, não é só uma experiência de grupo, porque nós fazemos parte desse grupo maior que a humanidade. Mas, se eu nasci sobre a influência do 1º raio, ou se eu tenho uma alma de 1º raio e em aquário nós já vamos conhecer as nossas almas, aquário é uma constelação fixa,
Então está dentro da experiência da cruz fixa. E a cruz fixa é a cruz da alma. Eu vou saber a qual grupo eu pertenço. Imagina isso. Não tem mais que ficar procurando, entende? Pessoas de primeiro raio têm uma certa tarefa. Pessoas de segundo raio têm outra tarefa. Pessoas de terceiro raio têm outra tarefa. Nós vamos para o grupo que nós temos tarefa. Ou vamos fazer grupo politarefas, porque são grupos operativos para trabalhar em situações múltiplas. Você faz isso, eu faço isso. Cada um sem um competir com o outro, entende? Fraternidade. Aquário. O processo evolutivo começa pelas inconstantes mudanças encontradas na cruz mutável da personalidade. Nós fazemos centenas, milhares de encarnações dentro dessa consciência de massa. As crises da cruz fixa, da aspiração, atuam para criar o foco de transmutação adequado para a expressão da alma. Aquário, que é regido por Urano, pelo 7º raio, que é o raio da transmutação. Lembra que era uma força purgativa? Estava lá no primeiro, segundo slide. Limpar os estábulos. Essa energia de 7º raio entra no corpo planetário e no corpo da humanidade e limpa essa experiência boba, mas necessária, que nós fizemos na cruz mutável. Ninguém pode fazer experiência grupal sem ter se individualizado. Para se individualizar, precisa viver a cruz mutável. Mas nós estamos atrasados, a gente está gostando demais de ficar ali. A gente já repetiu de ano muitas vezes e está insistindo em não ir para a próxima etapa. Agora chegou a hora. Em Aquário, ou vai, ou vai. Porque se não for, sai. As cruzes da cruz fixa da aspiração atuam para criar esse foco. Por fim, o apego à personalidade e à vida da forma é liberado através das qualidades transcendentes e das provas da cruz cardial, quando a alma realmente se fixa e a gente passa só uma vida de serviço dentro de experiências que a gente não faz ideia, porque são transcendentes à nossa consciência de momento. Bom, nós vimos que a partir de Capricórnio as tarefas são tarefas de serviço. Em Capricórnio se entra em serviço. Em Aquário se serve em grupo. Em Peixes serve-se para salvar aqueles que ainda não compreenderam. Então Aquário é talvez o signo de serviço mais importante. Porque em Aquário nós precisamos criar as redes, os networks para o serviço planetário. É só quando começou essa força aquariana que foi possível se criar o terceiro setor. O terceiro setor é o setor do serviço. Greenpeace, Médicos Sem Fronteira, Arquitetos Sem Fronteira, todos esses grupos de homens de boa vontade que estão aqui para construir a era aquariana só puderam vir quando esse impulso aquariano começou a chegar. Então, se você está hoje cuidando da sua vidinha, está em Peixes. Quem está receptivo à força aquariana está fazendo alguma coisa, de preferência em grupo, para construir esses novos padrões. Sem serviço não tem Aquário. Não tem a experiência aquariana. A gente vai ver que Aquário na cruz mutável é uma experiência bastante egocêntrica, bastante excêntrica, bastante rebelde. E não é para isso que Aquário está vindo. Aquário está vindo para fazer outro tipo de experiência. Nos primeiros estágios dessa evolução em Aquário, o impulso é servir a personalidade. As ações superficiais, egocêntricas e disseminadoras do eu inferior aquariano são depois transmutadas para uma orientação profundamente voltada para o serviço mundial. Neste signo, o despertar para a realidade da alma introduz as energias de amor e sabedoria de Júpiter. Este planeta é também o regente esotérico de Sagitário.
Outro signo de quinto raio. Lembra quando a gente estudou Sagitário? Sagitário é uma constelação de quarto, quinto e sexto raio. E dá ao aquariano os dons da mente superior e das experiências mundanas acumuladas através da busca do cavaleiro, que é o sagitariano clássico típico. No nível da personalidade é o centauro, meio homem, meio bicho. E quando se apropria da energia da alma, o cavaleiro, defensor das crenças e dos padrões divinos. O amor expresso por Júpiter no nível da alma não é do tipo romântico e pessoal. Esse amor romântico pessoal é um amor bastante marciano, né? É um amor que se vive no plexo solar e não no coração. A paixão é uma fome emocional. Então, eu, como não sou ainda capaz de lidar com um amor que só doa, eu preciso viver o outro polo, que é receber. Então, eu me apaixono por algo que eu tenho devoção, essa é a força marciana, é um planeta de sexto raio, e eu lido de maneira visceral com a minha relação com o outro. Eu canibalizo o outro. Eu como o outro. Isso não é o outro, né? Não janto um dedo hoje e a orelha amanhã. Mas eu gero na minha relação com o outro uma energia que o outro sente no contato comigo e daquela energia eu me alimento. Eu vampirizo. Então esse é um amor expresso no nível astral. Plexo solar regido na cruz mutável por Marte, depois na cruz fixa por Netuno. O amor jupiteriano é um amor impessoal. É um amor que não pede nada em troca. Ele simplesmente brota. Ele jorra. E ele não quer nada que vem do outro. Ele brota e vai em direção ao outro. O que o outro precisa? Tó. O que o outro quer? Tó. O que é bom para o outro? Tó. Então, começar a sintonizar com esse amor que não é pessoal, que não faz diferença entre esse e aquele, porque esse é bonito, porque esse tem um temperamento mais compatível com o meu, e aquele que não tem, eu tenho antipatia. Essas coisas não têm nada a ver com essa era de Aquário. Na era de Aquário, nós vamos nos reconhecer como almas. As almas estão na quarta dimensão, e a consciência das almas é uma consciência grupal. A alma não tem consciência individual. Tudo que uma sente, toda sente. Tudo que uma pensa fica disponível para todas as outras. As experiências kármicas que uma fez ficam disponíveis para todas as outras. Isso está na base da astrologia esotérica, isso está na base da cura esotérica, isso está na base da psicologia esotérica. Tudo que o tibetano revelou através dos livros da Bailey estão na base desse tipo de vivência. Além do que nós estamos do lado de um sol de segundo raio. Que ainda não é um sol sagrado, não é um planeta sagrado. Ele vai passar por uma certa expansão agora e vai se tornar um planeta sagrado. Júpiter é um planeta sagrado. Na verdade, é bastante impessoal, mas a sua força e coerência de expressão não são bloqueadas nem impedidas pela exclusividade que seguidamente caracteriza o amor no nível pessoal. Não é para todo mundo, entende? Eu sou uma fonte de amor e qualquer ser pode beber dessa fonte. Isso é Júpiter. Isso é o nosso fígado. Essas qualidades de desprendimento e impessoalidade amorosa distinguem o indivíduo aquariano evoluído do ser que está fazendo as experiências na cruz mutável. No Ocidente, estamos acostumados a ter o calor da paixão como expressão e aceitação de um amor, em muitos casos, mas de fato, em termos de humanidade, é o aquariano centrado na alma que exibe a mais pura forma de amor. Esse amor passional é um amor marciano. É um amor guerreiro. É um amor possessivo. E é um amor muito astral, muito astralizado. A energia do desejo
é que é a mola propulsora desse amor. Isso significa que o amor universal será demonstrado através da ciência, da tecnologia, da educação e da divulgação de informação para as massas. Porque essa força jupiteriana de segundo raio encontra a força aquariana de quinto e essa força de quinto vai ser o veículo por onde esse amor vai chegar. Então, a minha vida, a gente tem que às vezes ficar imaginando e sonhando esses próximos 2000 anos. Eu não vou mais chegar no escritório, bater o cartão e trabalhar e sair e no final do mês ganhar salário. Nós vamos experimentar a liberdade, que é um impulso aquariano, de uma outra maneira, entende? Cada um vai fazer o que tem que fazer. Cada um vai ter a liberdade de construir aquilo que nasceu para fazer. Ninguém vai ter dúvida sobre isso, entende? E aquilo que eu produzi é de todos. Planetariamente. E aquilo que o planeta dá também é de todos. Todo mundo vai ter direito a aqueles insumos ou aquela quantidade de energia nas suas mais diferentes formas de encarnar e se estruturar para cumprir com a sua tarefa. Então, se eu sou um curador, eu preciso de uma casa para trabalhar. Eu preciso dos aparelhos para trabalhar. E nós vamos ter tecnologias incríveis para a cura na próxima época. Se eu sou cozinheiro, eu preciso ter acesso às plantas, eu preciso conhecer as energias das estrelas que estão em cada planta, eu preciso ter condições de trabalhar. Entende? Vai ser assim simples. Olha, eu sou um ser sozinho, eu preciso de um quarto. Eu sou um ser família, eu preciso de uma casa. Eu sou uma comunidade, precisamos de uma cidade. Então, vai ser simples as coisas. Mas os frutos desse amor, através de Aquário, devem vir através da ciência, da tecnologia, da educação e dessas redes. A internet é um fruto da era de Aquário. Zap, era de Aquário. Twitter, era de Aquário. O Orkut parece que está morrendo, mas também era de Aquário. E assim, entende? Nós precisamos de canais, por enquanto, para que a informação, não é qualquer informação, se for era de Aquário mesmo, é informação de alta voltagem, luminosa, fraterna, amorosa, de múltiplas dimensões. Tem que circular através da energia das massas. Até que a gente chegue num certo ponto da era de Aquário, aonde nós vamos ser telepatas. Telepatas. E aí simplesmente a gente acessa através de Urano, que é a energia mental coletiva, qualquer informação que a gente quiser. Não só do que está circulando agora na mente da humanidade, mas de tudo que a humanidade já viveu. Não vai ter biblioteca, entende? Existem os registros akáshicos, a gente vai lá e consulta. Nossa, queria tanto saber como foi lá na época de Jesus. Vai lá e vê. Está lá gravado no éter do planeta. Diziam que existia uma coisa que chamava cangaço. Vai lá ver. O que é? Quem era Lampião, quem era Curiço. Vai ver o que foi o Holocausto. Vai lá, está lá registrado. Toma cuidado, porque vai passar uma semana doente depois. Mas isso são promessas da era aquariana. E dessas forças de raios, aonde esses planetas estão trabalhando intensamente. Júpiter, na astrologia, é considerado o grande benéfico. Júpiter rege Aquário no nível da alma. Saturno é considerado o grande maléfico. Porque Saturno leva a gente
a fazer uma experiência do que é a realidade. E para a maioria das pessoas, ter contato com o real dói. Essa é uma outra um grande paradoxo da era de Aquário, porque Saturno e Urano são dois grandes inimigos cósmicos, para quem está fazendo experiência em terceira dimensão. Saturno é a realidade, é a fronteira, e Urano é o progresso. Um limita, o outro empurra para frente. Lembra quando a gente falou sobre Capricórnio, nós falamos sobre esse grande paradoxo? Urano era o céu. E ele toda noite deitava sobre Gaia, que era a Terra. Fecundava a Terra e gerava filhos. Esses filhos eram chamados de titãs. Saturno foi o maior dos titãs, chamado Cronos, o tempo. No fim do dia, o que Urano fazia? Comia os seus filhos. E um dia, Gaia, que estava cansada de perder os filhos, chama os filhos e diz: alguém, por favor, faça alguma coisa e acabe com isso. E Saturno se voluntariou. Pegou a sua espada e capou o pai. Cortou o Bilau de Urano. Então, Saturno, dentro do psiquismo humano, representam essas forças de contenção, de proteção. Simboliza a tradição, aquilo que não muda, aquilo que é estável, forte, seguro. E Urano é o progresso. É o impensável, o que surge espontaneamente como o novo tempo, a nova era. Então eles estão sempre se chocando, mas o equilíbrio entre Saturno e Urano nós vamos conhecer na era de Aquário. Saber viver os ciclos. Aquário é um signo proeminentemente humano. Lembra, a maior parte dos signos do zodíaco são signos que têm símbolos animais. Áries é o carneiro, Touro é o touro, Gêmeos é um signo humano, Câncer é um caranguejo, Leão é um leão, Virgem é um signo humano, Escorpião é um bicho, Sagitário, meio bicho, meio humano, Capricórnio é bicho, meio cabra, meio peixe, Aquário é um signo humano. Os signos de ar normalmente são signos humanos, porque o ar significa a mente e a mente é a humanidade, né? É o que nos diferencia. Conduzindo a uma consciência humanitária evoluída e, portanto, a exteriorização do centro cardíaco. Reino mineral, primeiro chakra. Reino vegetal, segundo chakra. Reino animal, terceiro chakra. Reino humano, centro cardíaco. Reino espiritual. Reino monádico, reino divino. Veja, hoje, 90% ou mais da humanidade está polarizada no centro do plexo solar. A maior parte da humanidade ainda é emocional. Mesmo educada mentalmente, continuam emocionais. A natureza do desejo pessoal é o que move a humanidade ainda. Então, a experiência acontece do diafragma para baixo. Instinto de sobrevivência, instinto sexual, usando energia criativa, e o desejo comandando a vida. A gente só é realmente humano quando a nossa energia toca o centro cardíaco. Para isso, a gente precisa passar por pelo menos uma ou duas iniciações. Que não é uma coisa que a gente faz nas escolas esotéricas planetárias e vai lá e ganha um diplominha
porque faz parte do movimento Rosa Cruz, ou da maçonaria, ou seja lá do que for, entende? Vai fazer yoga numa escola e o professor diz, agora você é um iniciado. Não é assim que funciona. A iniciação é transmitida através das forças planetárias, das consciências planetárias, através de Saturno, que é o regente kármico maior, quando a gente passa por certas provas. Então a vida traz as provas e você passa ou você não passa. A esfinge olha para você e diz, decifra-me ou te devoro. E a maioria das pessoas é comida. Como é que isso vai acontecer e esse despertar do centro cardíaco também? Primeiro, através da natureza de Júpiter e do Sol. São os dois regentes do centro cardíaco. Na cruz mutável, o Sol. Na cruz fixa, Júpiter. São as influências de segundo raio atuando através do centro do coração. Como a gente chega no centro do coração? Primeiro precisa se individualizar, passando por Leão. Todo mundo já ouviu falar do coração de Leão. O que é o coração de Leão? É o Sol e é Júpiter atuando no centro cardíaco. O chakra cardíaco é o quarto centro, né? Chakra da base, primeiro, centro sexual, segundo, ou sacro, plexo solar, o terceiro, centro cardíaco, quarto. Nós somos o quarto reino. Então, esse centro é o centro que devia reger a vida humana. Nós, como espécie, devemos estar... Estou aqui batendo na lapela. O nosso centro de alojamento da consciência devia ser o centro cardíaco. A humanidade inteira deveria estar ali. E como nós não estamos, ainda somos uma humanidade que, do ponto de vista esotérico, são animais que pensam, não seres humanos. E Aquário é um signo de quinto raio, e como tal é um veículo para a exteriorização do primeiro, que é a vontade de amar ou a vontade para o bem. Lembra que sempre a energia de raio é subproduto do raio que rege o sistema. Como o nosso Sol é um Sol de segundo, todos os outros raios são sub-raios do amor, que se desenvolve através da ciência e da tecnologia para o bem da humanidade. Então veja, uma das funções primordiais da humanidade é nos tornarmos cientistas cósmicos. E dessa ciência deve surgir algo que deve ser importante para o universo, não só para nós. Porque essa humanidade vai ser uma humanidade de amor. E uma humanidade de amor serve para doar amor para os outros. E se esse amor vai vir através da ciência, aquilo que nós devemos projetar como uma ciência cósmica deve gerar frutos que vão alimentar o nosso universo cósmico inteiro. E o resto do universo está esperando a gente criar essas coisas que eles vão usar lá mais na frente. Urano, que é o regente esotérico de Aquário, é o veículo planetário para o sétimo raio. Então ele é o único planeta de sétimo raio. Contudo, Urano tem muitas outras correlações de grande importância esotérica que ligam seus efeitos com a humanidade. Urano é a oitava mais alta de Mercúrio. Se Mercúrio é a mente concreta, Urano é a mente superior ou a supramente. Mercúrio, planeta de quarto raio, principal raio da raça humana. E o planeta que corresponde ao quarto plano de manifestação, que é o plano búdico ou a quarta dimensão. Através de Mercúrio, Urano é quem concede a intuição. Mercúrio, lembra que é o regente de Áries, regente esotérico de Áries? Mercúrio nos ensina a pensar. Mercúrio nos concede à mente a capacidade de sermos autoconscientes. Quando Urano desperta na vida de uma pessoa, através da força de Mercúrio, Urano ensina as pessoas a intuir.
Então, aprender a intuir não é uma coisa simples. E aprender a intuir precisa que os nossos nervos estejam num certo padrão vibratório para que o canal seja formado e que informação de uma dimensão mais alta possa passar por ali. Senão, o cérebro físico não suporta. Uma pessoa muito bruta, se tivesse uma intuição, se tem uma intuição, se ela é despertada antes da hora, ou despertada de uma maneira não endógena, a pessoa enlouquece. Desenvolve patologias psicológicas extremas. Fica louco, tem medo, fica paranoico, fica bipolar. O nervo degenera, fica demente, tem Alzheimer, tem Parkinson. Entende? Essa é a habilidade de pensar por categorias. E sendo assim, permite ao aquariano incluir um grande número de fatos em uma visão extensa, instantânea, essa é a natureza da intuição. Ela é uma verdade desidratada, ela acontece em múltiplas dimensões, quarta, terceira, segunda e primeira, simultaneamente, ao mesmo tempo, com uma quantidade imensa de informação, mas não é uma informação caótica, é uma informação que atua através do sétimo raio. Tem ordem. Cada informação vai para o seu lugar. Você percebe uma nuance emocional naquela informação, outra mental, outra búdica ou causal, outra física, outra etérica, cada coisa no seu lugar. E as fichas vão caindo em ordem. Às vezes se vê-se símbolos, as visões acontecem, e uma visão sintética mostra um monte de informações. Lembra aquele exercício que eu ensinei vocês a fazerem para descobrirem os raios? Então, uma pessoa que fez aquele exercício teve a seguinte visão. Então, a pessoa perguntou, de que raio eu sou? E aí veio isso. Só que na hora que veio isso, ela sabia exatamente o que significava isso. Então tinha uma força de quarto raio atuando na base. E isso tinha a ver com o ascendente que aquela pessoa tinha naquela encarnação, que era uma constelação de quarto raio. A personalidade era sintetizada pela energia do terceiro raio, onde estão todos esses 4 triângulos. Então ela tinha uma personalidade já unida, coordenada, uma única coisa só, mente, emoção e físico trabalhando juntos no terceiro raio. E a alma era de primeiro, a ponta da pirâmide. Essa foi uma visão que uma pessoa teve quando fez essa pergunta. Isso é uma intuição. Ela desce. A pessoa viu. No começo, brilhava a base da pirâmide, quando a pessoa descreveu. Depois, a lateral, terceiro raio. Depois, pontinha, brilhava, primeiro raio. Tinha lá a síntese. Olha, essa encarnação precisa trabalhar com o quarto raio. Está lá o ascendente naquela constelação específica. A personalidade tem um raio unido de terceiro e a alma está trabalhando com o primeiro raio. Pronto, a pessoa sabia. Simples assim. Agora, a quantidade de informação que está dentro disso daqui é uma coisa absurda. Você pode ficar desdobrando o símbolo, desdobrando e não parar de descer informação enquanto você recebe isso, entende? Essa é uma promessa aquariana. Nós vamos desenvolver essa habilidade de trabalhar dessa maneira. Nós vamos saber as coisas assim. Este ordenamento de informação é uma expressão do sétimo raio.
Este é o motivo de ser tão importante para o discípulo formar uma ligação consciente entre Mercúrio e Urano no mapa. Veja, tem pessoas que têm eles se relacionando por aspecto. Pode ser uma quadratura, é um aspecto difícil, tensionante. Uma oposição, pode ser um trígono, que é um aspecto bastante positivo e fluido. Pode ser um sextil, que também é outro. Mas, se você não tem, você precisa começar a se esforçar nessa direção. Você precisa começar a trabalhar com seus sonhos. O sonho é uma das ferramentas mais importantes para isso acontecer. No sonho, nós temos muita informação desse tipo, desidratada. Tem gente que não lembra o sonho. O canal não está formado, a pessoa não se preocupa, não tem interesse nisso. Tem gente que lembra e sonha coisa boba porque fica pensando no que viveu durante o dia antes de ir para a cama. Aí faz a experiência tudo de novo. E tem gente que tem sonhos super importantes. Tem gente que lembra de 7, 8, 10 sonhos com detalhes específicos a noite inteira. Acorda de manhã e podia escrever um livro ali. Aquilo ali é tudo informação. É Urano e Mercúrio trabalhando juntos. Faz parte desse aprendizado aquariano e ao longo desse mês nós vamos tentar viver isso. Experimentar esse tipo de informação. Nós somos somos seres de 7 dimensões. Nós estamos trabalhando na terceira. Essa aqui é a promessa da quarta, pelo menos. A gente precisa começar a viver isso. Depois não é só isso. Como nós estamos ligados em rede, hoje é o celular que está fazendo isso. É o computador que está fazendo isso. Antes era o rádio, a TV. Antes era um sistema de correio que ia pelos cavaleiros com os cavalos andando pelas ruas. Telégrafo. Uma das coisas mais importantes que Roma fez foi criar uma rede de estradas que ligava o império. E a informação circulava por essas estradas. A gente começou. Mais para frente nós vamos ser telepatas. Mas veja, uma pessoa tem uma intuição, aí ela grava, que nem nós estamos fazendo, coloca lá na internet, fica à disposição de todo mundo. Outros seres precisam daquela informação. E ela está lá na rede. Jung estudou muito o inconsciente coletivo, né? Como ele funciona, como ele atua, a importância dos sonhos, a importância dos mitos. Escreveu um livro inteiro só sobre isso, né? A importância do mito dentro da consciência grupal coletiva. Isso era de Aquário. Um sonho que uma pessoa teve vale para todos. Eu lembro quando começou em Figueira, quando começou nesse grupo que é Figueira. Essa coisa dos treinamentos para os socorros da época da transição, para as catástrofes, para as coisas todas, uma pessoa teve um sonho que foi super importante. Então ela estava numa fila gigantesca para entrar num navio que ia partir. E parece que isso tinha a ver com uma catástrofe que ia acontecer e as pessoas todas estavam se preparando para entrar no navio. E todo mundo se acotovelando para entrar rápido no navio. E aí ele ouviu uma voz que dizia: o barco não sai enquanto o último não entrar. Então vá lá para o fim da fila e ajude as pessoas a entrar, em vez de ficar empurrando quem está na sua frente. Pronto. Aquilo ali era uma experiência que todo mundo que estava naquela fila precisava saber. Aí a energia do segundo raio e do sétimo raio de Aquário organizam a fila. Olha, quem está doente vai primeiro, mulher e criança vai primeiro. Quem vai ocupar as cabines que estão mais próximas vai primeiro. Quem vai ocupar as cabines da periferia vão depois. Quem vai fazer comida para todo mundo lá dentro vai primeiro para poder começar a cozinhar. Começa o amor e a ordem a organizar
aquela experiência coletiva que vai acontecer, entende? Um tem a intuição, todo mundo desfruta. Isso é uma promessa aquariana. Nós vamos gastar menos recursos, nós vamos desperdiçar menos recursos. Júpiter, no nível da personalidade, é considerado o planeta do desperdício, das oportunidades e do desperdício. Então, o 7º raio organiza isso, para não ter desperdício. Imagina o estresse de você passar horas e horas numa fila, empurrando, se acotovelando, querendo buscar o seu lugar. Hoje a gente vai no cinema, tem lugarzinho numerado, né? Lembra como era antes? A gente nem lembra mais, mas era assim, né? Chegava 2 horas antes para sentar na cadeira que você queria. Agora você vai lá, já tem lugar lá, seu lugar está lá. Na ordem cósmica, o seu lugar está lá, em algum lugar. Não precisa pegar a cadeira do vizinho. Aquela dança das cadeiras é uma experiência de cruz mutável. Sempre tem uma cadeira a menos. Na era de Aquário, sempre tem uma cadeira a mais. Que é para o último que serviu todo mundo a sentar, poder sentar e colocar o pé lá porque o dele está mais cansado. Entende? É assim que funciona Aquário.